Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos no meio do 18º capítulo. Vimos semana passada a explicação de como é possível que a Torá afirma que o cumprimento das mitzvot com emoção é muito próximo à pessoa, e respondemos que é próximo porque o amor, todos temos um amor nato dentro de cada um de nós. E aí terminamos com 4 perguntas. De onde vem esse amor? Primeira pergunta. Segundo, esse amor é para quê? Qual é o interesse desse amor? Terceira pergunta, como que herdamos esse amor? Porque falamos que herdamos isso dos nossos patriarcas. E a quarta pergunta é que falamos que dentro desse amor tem também temor. Como funciona essa química de amor e temor simultâneos? Então, na aula de hoje a gente vai buscar responder a primeira e a terceira pergunta. Qual é a fonte desse amor e como é possível herdar? Afinal de contas, você consegue herdar muita coisa. Depende de quem. Mas amor e temor são sentimentos. Não dá para você herdar esse tipo de sentimento de pai para filho. Então é o seguinte, o assunto é que os patriarcas eram uma merkavá. Para a gente entender como a gente pode receber esse amor vindo dos patriarcas, então temos que entender o que eles eram. E a Torá compara eles com uma merkavá, uma carruagem. Uma carruagem, ela é totalmente anulada ao dono, ao mestre, ao cocheiro. Então o cocheiro vira para a direita, os cavalos vão obedecer, a carruagem vai virar. No carro mais ainda, certo? Se você não tem uma pane, ele vai obedecer exatamente o que a pessoa quer. Consta na Kabbalah, tem Maseh Merkavá, a visão da Merkavá, que Deus tem uma Merkavá, uma carruagem superior, que são 4 seres que levam Deus como se fosse a carruagem, que tem o rosto do boi, o rosto do leão, o rosto da vaca e o rosto do ser humano. E temos também a Merkavá aqui embaixo, que eram os patriarcas. Nossos sábios nos dizem que os patriarcas eram mais elevados até mesmo do que esses anjos vistos lá em cima. Uma vez que os patriarcas eles eram tão anulados para Deus, o que quer dizer anulados? Eles não faziam nenhum gesto que não fosse a vontade divina. Tudo que eles faziam, se mexer o dedo é porque era aquilo que Deus queria que eles fizessem. E por isso a gente pode ler, por exemplo, na Akedat Yitzhak, quando o Avram ele quase oferece seu filho Yitzhak para Deus como sacrifício, isso era algo completamente contra a natureza de Avram. Avram era a sua bondade, Avram era fazer o bem, Avram era dar vida para todos, e de repente ele tinha que matar o seu filho. E ele estava pronto a fazer isso de forma vivaz, quer dizer, consta no Chumash, na Torá, que logo no dia seguinte que ele recebeu a ordem de noite, de manhã ele já acordou rápido, ele foi selar o burro dele, por tanto amor e anulação que ele tinha por Deus. Isso é um nível que só eles conseguiam. Somente Avraham, Yitzhak e Yaakov puderam fazer isso. E por isso eles eram chamados de Merkavá. Logo, o corpo deles, tudo deles era anulado completamente para Hashem. E por isso, eles mereceram, eles conseguiram o direito e mérito de transmitir não essa anulação, mas o amor que eles sentiam para os seus descendentes. Como ele diz aqui, eles conseguiram transmitir, lembram que tinha 5 níveis da alma? Yechidá é que está lá em cima, Chaya é o que conecta. Dentro de nós temos Nefesh, Ruach e Neshama, 3 níveis da alma, que nós recebemos vindas diretamente deles. Então, uma vez que eles fizeram Itaruta Deletata, que é um conceito muito interessante, que nós fazemos uma mitzvah aqui embaixo, Itaruta Deletata, um despertar aqui embaixo, causa Itaruta Deleila, um despertar lá em cima. Então, quando eu coloco o tefilin aqui embaixo, eu causo algo lá em cima, espiritual. Isso é aramaico, né? Tá. Isso, exatamente, é aramaico. Está no Zohar. Então, e o Zohar é praticamente inteiro em aramaico. Os patriarcas,
tendo um despertar inferior aqui embaixo, algo tão grande, essa anulação tão forte, eles conseguiram que de cima mandassem para os seus descendentes escolhidos, claro, que não é Ismael, é Yitzhak, não é Esav, é Yaakov, que eles herdassem, e assim todos nós, esse tipo de conexão com Deus. Essa alma que eles conseguiram transmitir, ela é tão potente que, na teoria, o corpo não deveria resistir. O corpo, nosso corpo, não deveria aguentar a alma que tem. O que a gente falou no segundo capítulo do Tânia? Que essa segunda alma de um Yehudi é parte de Deus. Deus como criador. Um Goi, quando ele tem essa segunda alma, é como Deus criatura. Depois o Tzimtzum, etc. Tem a segunda alma elevada, muito elevada, mas é outra categoria. Não inferior, diferente. Um Yehudi, ele tem uma alma que vem de Deus acima do Tzimtzum, acima da ocultação. Isso quer dizer, puro Deus. Como é que o corpo aguenta? Então, em primeiro lugar, que nem sempre o corpo aguenta. Isso não importa a nação, mas por que a gente vê crianças com síndrome de Down, por exemplo, outras síndromes? O que é o autismo? Explicado cabalisticamente. É quando a alma é tão forte que o corpo não aguenta. Você pôs uma voltagem muito forte. E por isso que o Arizal, que era o maior cabalista de todos os tempos, ele se levantava quando entrava alguém com autismo ou outra síndrome. Ele se levantava em respeito. Por quê? Porque naquela pessoa, a potência divina que tem lá dentro está muito mais revelada. Então, é assim como quando a gente tira a Torá da arca sagrada, devemos nos levantar. Quando entra alguém que tem o que nós comumente chamávamos, porque agora nem é politicamente correto, mas de deficiência, quer dizer que é uma pessoa que tem Deus muito mais revelado. E por isso que você vê, principalmente em síndrome de Down, que essas pessoas têm uma conexão com música, com tudo que é esotérico, muito mais forte do que uma pessoa normal. E por isso a Arizal se levantava. Agora, o mesmo deveria acontecer com todos nós. Porque é uma potência muito grande, a Neshama que a gente tem. Por que a gente não sucumbe a isso? Porque já que os patriarcas, eles conseguiram anular o corpo deles, num nível tão forte, a serem chamados de Merkavá, de carruagem de Deus, então eles conseguiram transmitir isso pra gente. Não essa anulação, mas que pelo menos o nosso corpo aguente a luz que tem dentro. Isso eles mandaram pra gente. E de onde vem essa alma? Continuando aqui. Messer Sfirot de Kedushá, das 10 Sefirot de santidade, que nós conhecemos bem, as 3 intelectuais, 7 emocionais, que estão nos 4 mundos, Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Para lembrar um pouquinho, vai. Temos 4 mundos da criação. Deus criou, fez o Tzimtzum, a ocultação da sua luz infinita. E aí ele criou 4 mundos, que cada mundo oculta Deus um pouquinho mais. Então no mundo de Atzilut, Deus está revelado. Depois você tem Briá. Briá, Deus está menos revelado. Você já começa a ter individualidade. Depois você tem Yetzirá, onde você tem o bem e o mal. O mal já se revela. E aí você tem Asiá, onde você tem a maioria do mal. Pois bem, em cada um desses mundos você tem as 10 Sefirot, que são 10 recipientes de luz, que são como prismas. Como um mosaico. Com frequência de intensidade de emanação também. Pode ser. Ou quando você vê aqueles, como chamava que tinha nas sinagogas antigas, aqueles desenhos com vidros de várias cores, vitrais. Então é como se fosse isso. Você tem cada uma cor, cada um assunto filtrando como se fosse a luz divina. Você tem o mesmo em cada um dos mundos. E é como uma corrente. Você tem as 10, começando em Chokhmah, as 3 intelectuais, e terminando em Malchut, realeza, que é a última. De Malchut vem o próximo mundo. Mas lembrando que quando a gente imagina 4 mundos um em cima do outro. Na verdade não é assim. É tudo em um só. Aqui estão os 4. Não é geográfico. Tá? Seria uma 4ª ou 5ª ou 6ª dimensão. Ok. Nós temos almas. Lembra que a gente usou o exemplo de estação de trem? Você tem almas que não param em nenhuma estação, vem direto de Atzilut, o mundo superior, vem direto aqui para baixo. Então elas não se contaminam com nenhuma estação no meio do caminho, que são as almas dos tzadikim. E aí em diante você tem almas que saem numa estação, se sujam um pouco e voltam, certo? Uma alma que vem de Briá, que é o mundo inferior. A maioria das almas de pessoas normais vem de Asiá, que é o mundo inferior, tá?
pessoas normais. E por isso, essas pessoas têm menos revelações divinas. Agora, o que o Tânia afirma, a primeira coisa, é que a alma, nós temos o que os patriarcas fizeram, os patriarcas são lá de cima, e eles conseguiram transmitir almas dessas 10 sefirot. Tem almas que vêm de uma sefirá, tem almas que vêm de outra sefirá. Mas na prática, eles conseguiram transmitir das sefirot de santidade. Existe a sefirot do lado negativo também. Eu não vou entrar muito nesse assunto, quem quiser depois tem um shiur antigo gravado, é melhor a pessoa assistir para entrar em detalhes. Agora, qual a diferença da sefirot da santidade e a sefirot da impureza? Porque a impureza também tem. Então a primeira diferença mais óbvia, mencionamos se não me engano na aula passada, é que a sefirot da impureza, você tem as emocionais sobre as intelectuais. O que quer dizer? Que a emocional manda na intelectual. Enquanto que na santidade é a intelectual que manda na emocional. Mas a diferença que eu quero trazer para esse shiur é que de santidade, mesmo que você tenha Chokhmah, que é a primeira sefirá, que vocês podem ver aí, ainda assim dentro de Chokhmah você tem todas as outras. A que mais se aponta é Chokhmah, mas você tem tudo. Por quê? Porque em Kedushá e santidade nós chamamos de Tkalelut. Não é unificação, mas você consegue englobar tudo junto. Uma vez que o lado da santidade significa bitul, significa anulação, significa a falta de ego, então um dá espaço para o outro. Então mesmo que você está falando sobre uma sefirá, você sabe que você tem a influência de todas as outras. Qual é o melhor exemplo para isso? Vamos lá, pessoal. Não me desapontem num dia como hoje. Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, a gente tem todas as sefirot misturadas. Então no primeiro dia a gente fala Chesed Shebechesed, bondade da bondade. No segundo dia você fala severidade da bondade, Gvurah Shebechesed. Por quê? Porque na santidade você consegue ter tudo junto, um dá espaço para o outro. Agora, no lado da impureza é o contrário. Uma não dá espaço para a outra. Você tem só Chesed, só a bondade, ela não vai dar espaço para a severidade. Então essa é uma diferença crucial, que na alma de um Yodi que vem dessas 10 sefirot sagradas, dos 4 mundos, é bem verdade que pode ser que minha alma veio do nível inferior, mas ela tem dentro de si todo o resto. O que aponta mais é uma. Então se eu sou uma pessoa muito severa, eu vim de Gvurá, por exemplo. Mas não quer dizer que eu não tenha Chesed dentro de mim. E isso a gente vê em Avraham Avinu. Quando ele quase sacrifica seu filho, é porque mesmo ele sendo Chesed, ele tinha Gvurá dentro dele. E no momento que foi preciso, Chesed abriu a porta para Gvurá, a bondade abriu a porta para a severidade e falou, s'il vous plaît, pode atuar, todo seu, Avraham. Porque isso é no lado da santidade, você não tem o ego de cada sefirá. Diferentemente na impureza. Na impureza não dá, você não consegue trabalhar com os dois. Aquele que é bom, ele vai ser bom até o final. E bom, já falamos também, quando falamos da sefirot, não necessariamente é algo bom. A bondade pode ser desmedida, pode ser sem propósito, também é ruim. Isso acontece no lado da impureza. Então, diga-se de passagem, os patriarcas, Abraham Hesed, que imperava, Yitzhak Gvurá e Yaakov é Tiferet, harmonia. E aí, Anitale, o Tânia fala, o Tânia, escuta que precioso, o Tânia fala que cada um recebe sua alma de um desses níveis de santidade, cada um de acordo com seu nível e de acordo com suas ações. Então o que quer dizer do seu nível? Deus mandou que ele tenha a Neshama de Gvurá, da severidade do mundo de Yetzirah. Tá bom? Então quer dizer o quê? Que a alma dele vai descendo por tudo, chegou em Yetzirah, Gvurá, vem direto para cá. Mas dentro da alma dele tem todo o resto acima e abaixo. Tudo englobado e a gente vai entender por que funciona assim. E como ele pode ser de acordo com os atos? Oh, Reb Shaul fez a pergunta de ouro. Ele fala de acordo com seus níveis e seus atos. Como seus atos? A alma veio, já nasci, acabou. Já tá. Então, o Tânia, ele está indicando que se a pessoa realmente merecer, então ele consegue elevar o nível da sua alma. Muito bem, então, voltando, o Reb Shaul, ele fez uma pergunta fantástica. Por que o Tânia menciona seus atos? Porque se a pessoa ela se esforça mesmo, ela consegue elevar a alma dela. Não só até aquele encosto de um tzadik, como a gente falou da outra vez, que se o Benoni ele se esforça muito, encosta nele a Neshama de um tzadik, de um justo, mas a pessoa consegue revelar níveis superiores à alma. Lembrem que a alma tem todos os níveis dentro dela.
É uma questão de revelar, de tirar o pó da sujeira, das estações que ele parou, tirar para ir revelando aquilo. E mesmo assim, de qualquer jeito, mesmo o judeu mais inferior, que a gente possa falar, quer dizer inferior, ele é um pecador, promíscuo, tudo de ruim, mesmo ele tem uma alma, mesmo que é do nível inferior. Ele fala nefesh de malchut de Asiya. A alma dele é do nível inferior, quer dizer, de todas as 10 sefirot. Quantas sefirot tem no total? 100. Se você falar de uma dentro de outra, são 10. 10 em cada uma. Na verdade, você pode aumentar esse número. Mas ele passa por todas os 4 mundos, 10 sefirot de cada mundo, e a Neshama dele sai nesse mundo no nível inferior. Mesmo ele tem esse lado especial dentro da sua alma. Por quê? Porque tem santidade. A mesma santidade que tem na alma de um grande tzadik, tem na alma de um pecador. Isso é importante a gente lembrar. Que ninguém é descartável. Não existe uma pessoa descartável. Deus está dentro de cada um da mesma forma. Se revela mais em um do que no outro. Então agora, a gente respondeu... Deus está dentro de um rachá. Igual que num tzadik. O que é interessante é que agora a gente respondeu a terceira pergunta. A terceira pergunta é como você herda amor. Então a gente não herda amor nenhum. O que a gente está herdando é um tipo de alma que é parte de Deus. Como Criador, como eu falei antes. E esse tipo de alma é tão intenso dentro de cada um de nós que o amor é automático. Por quê? Porque é como eu amo meu filho. Como eu amo meu filho, tá? Uma pessoa normal. Vamos falar desses pais malucos. Eu amo meu filho porque ele é parte de mim. Ele pode até fazer bagunça, pode ser rebelde, mas ele é parte de mim. Então, e não é que eu herdei o amor do meu pai. Eu não herdei o amor, eu herdei a essência do meu pai. Então, por que um Yehudi tem aquele amor nato que está oculto dentro dele? Não é amor. Porque amor não dá para você herdar. Você herda a alma que é a mesma, é parte de Deus. Automaticamente você tem um amor. É quase dizer que é um genoma espiritual. Não é quase. Paralelismo. Exatamente. É um DNA, o gene, a gente herda o gene de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Perfeito, acho que não poderia usar outra palavra. Então a gente falou o seguinte, que não importa o nível da pessoa, ele herda esse amor porque, na verdade, não é o amor, é a própria alma que era dos patriarcas. O Tânia continua falando o seguinte, e mesmo assim, mesmo que essa pessoa tenha uma alma do nível inferior, já que ela veio das 10 sefirot de santidade, que tem essa itkalelut, essa englobação de uma da outra, então, mesmo que ela veio da mais inferior, ela tem o quê? Se ela veio de Malchut, de Asiya, Malchut, como vocês podem ver no papel, é o nível inferior. Dentro dela tem o quê? Chokhmah de Asiya. Tem um nível, o primeiro nível. Mesmo que ela se revela no final, ela tem todas. E o que tem dentro de Chokhmah de Asiya? Tem a Chokhmah de Atzilut, que é aquele primeiro mundo. Então, mesmo que a alma dele se revela no nível inferior, ele tem o nível lá de cima. Tem, de Malchut de Atzilut, que é o último nível de Atzilut, que dentro tem Chokhmah de Atzilut. Então ele está trazendo a escada para cima. Mesmo que o nível que se revela é o inferior, tem o superior do mundo que ela veio, que tem o inferior do primeiro mundo também, que tem o superior do primeiro mundo. E o que tem no primeiro nível, tá? Vamos avaliar o primeiro nível lá em cima. Deus criou o mundo, o primeiro mundo. Como chama o primeiro nível? Chokhmah de Atzilut. O que é Chokhmah? Lembre-se, temos 3 atributos, 3 sefirot intelectuais. Chokhmah, Binah, Dat. Chokhmah é ideia, Binah é expansão da ideia e Dat é a aplicação dessa ideia. Chokhmah é aquela ideia, aquele relâmpago, que dentro dele tem absolutamente tudo o que tem na tua ideia. Mas você não destrinchou isso. Então eu pensei numa casa, que é o exemplo que a gente deu lá para trás, quase um ano atrás. Eu pensei numa casa, eu não pensei ainda na cor da porta, não pensei na cor da janela, nada. Mas eu sei que ela vai ter porta, janela, tudo. Tá lá, a casa. Então a mesma coisa, dentro desse primeiro nível de Chokhmah, você tem a luz infinita de Deus. Você tem a presença infinita. Então ele fala que mesmo que a alma desse sujeitinho,
Quer um nível inferior? Mesmo dentro dele você tem todos os níveis, inclusive o primeiro. E o que você tem dentro do primeiro? A luz infinita de Deus. Então ele mesmo sendo inferior, ele tem essa luz grandiosa. Chokhmah é tudo, inteligência. Mas o que ele traz então? Que uma vez que todo mundo tem Chokhmah, então ela é acessível a todos. Todo mundo tem essa luz especial dentro de si. Como está escrito, Hashem be-Chokhmah yasad haaretz. No Mishlei ele traz que Deus com sabedoria fundou a terra. E Bechulam be-Chokhmah asita. Deus com sabedoria fez tudo. O que quer dizer isso? Então, a tradução literal, que tudo que tem no mundo Deus fez com sabedoria. Veja o homem, uma máquina que funciona de várias formas, e a árvore, tudo é uma maravilha cheia, repleta de sabedoria. Isso é a explicação simples. O que o Tânia quer trazer é a explicação profunda, mística. O que quer dizer que Deus fez tudo com Chokhmah. Chokhmah, que é esse primeiro nível, que lá dentro tem a luz infinita, Deus fez tudo. A terra, o que é terra? Em toda a criação, terra é o elemento inferior. Então até mesmo a terra, que é o último elemento, Deus usou Chokhmah para criar aquilo. E Kulam be-Chokhmah asita, tudo Deus fez com Chokhmah, tudo, a sita vem de Asiyah, o mundo da ação, o mundo inferior. Tudo é repleto dessa sabedoria e dessa Chokhmah de Deus. Então, através que Deus entrou em Chokhmah, por assim dizer, a luz divina, isso se espalha para tudo o que está abaixo. Isso na criação do mundo, e isso reflete no homem também. Então, vemos daqui que a luz do Ein Sof, da infinitude de Deus, está revestida no nível de Chokhmah da alma da pessoa, não importa quem ela é do povo. Todo mundo tem esse nível especial. E, vindo de Chokhmah, ela se espalha para os outros níveis da alma, para dar vitalidade para ela, desde o seu nível superior, Roshá, desde a cabeça até os pés. A gente já falou que tem judeus que são nível de cabeça, de pés, cada um tem sua missão e seu nível. E esse ponto divino, essa faísca divina que é de Ein Sof, que é da infinitude, brilha em absolutamente tudo. Como está escrito, que a sabedoria ela dá vitalidade para o seu dono, quer dizer, a explicação simples é, quem tem copo é mais vivo, mas também que essa luz ela dá independente do nível da pessoa. E ele traz entre parênteses, que é o último assunto de hoje, ele fala, e às vezes, mesmo pais que são pecadores, os piores pais do mundo, eles conseguem trazer almas extremamente elevadas, elas estavam agarradas no fundo da clipá. Então o que acontece? A gente pode ver a alma de Mashiach. Mashiach, se a gente vê a linhagem, é bem conturbada. Mashiach veio de David com Batsheva. Tem gente que interpreta como um pecado. Mashiach vem de Ruth, que é a história agora de Shavuot. Ruth que se converteu, então não era nem judia. Veio de Lot, que teve relação com sua filha. E daí vem a alma de Mashiach. Então, às vezes, mesmo uma alma muito elevada, vem de caminhos tortuosos. Por quê? De Yodá e Tamar também, muito bem, bem lembrado. Veio de Lot, Ruth veio de Lot. O Lot foi embebedado para ter relação com a filha. Sim, mas isso não cacheriza. E mais ainda, veio da segunda filha, que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Está escrito na Torá que na primeira noite, o Lot, só para explicar para quem não conhece a história, o Lot teve relação... Voltando, rebobinando um pouco. Sodoma destruído. Lot e suas duas filhas sobreviveram. As duas filhas e ele foram parar numa caverna que não sei por que cargas d'água tinha barris de vinho lá. Está escrito que Deus preparou esse vinho lá para isso. E aí, a primeira filha falou, olha, não sobrou homem no mundo. Porque elas achavam que o mundo foi destruído, elas não sabiam que sua cidade foi. Então a mais velha falou, vamos embebedar nosso pai e ter relação, para poder ter continuidade à humanidade. E aí, a primeira teve relação naquela noite, engravidou. E na noite seguinte ela falou, agora você e minha irmã façam o mesmo. E ela embebedou o pai e também engravidou. E daí vem Ruth. Na segunda noite, o Lot sem saber o que ia acontecer. Na primeira, não. Na segunda, ele sabia. Agora que eu sei a origem da palavra loteamento. Ele veio inspirado. Dona Helena não sabe nada. Vamos lá. Eu sempre inspirado. Eu não sei como ele funciona. É um patrimônio que a gente tem aqui. Mas só para... Vamos lá.
O Arizal diz o seguinte, para explicar como dois pecadores, pai e mãe, podem ter um filho com uma alma tão elevada, que é o caso de como veio a alma de Mashiach. Embora o próprio Mashiach, os pais não necessariamente são pecadores, pelo contrário, Levi Yitzhak e a Rebbe Tzimchana. O Arizal diz o seguinte, que quando um homem ele tem uma alma muito elevada, o fato de ter uma alma muito elevada não tira o livre-arbítrio. Então ele se torna um rachá, ele é um pecador. O que acontece é que a alma dele, embora seja elevada, ela fica no fundo da clipá, das impurezas. As impurezas agarram aquela alma e não deixam ela ir embora. Não liberam para nascer de novo. A não ser quando dois perversos se casam. Por quê? Porque a clipá fala o seguinte, o Samachmem, o Satan fala, libera essa alma, porque vai vir para dois pecadores, eles vão estragar mais ainda essa alma. Então pode acontecer de uma alma muito elevada nascer de pessoas pecadoras. E se ele tiver uma revelação no meio da vida, ele revela como um tzadik, etc. Ele consegue consertar tudo isso. Agora, como é possível? Então, até agora a gente podia fazer uma pergunta. Como é possível que dois pecadores podem ter uma alma tão elevada? Lembram que lá no começo do Tânia, se não me engano, no primeiro capítulo, falava que os pais, eles conseguem definir, com os pensamentos que eles têm na relação, se o filho vai ser grob ou mais adin, se ele vai ser grosseiro ou mais refinado no seu pensamento, fala em ação, não no nível da alma. O nível da alma não depende dos pais, que nível vem. Mas agora a gente entende por quê. Porque na realidade, independente da alma que vier, ela é extremamente elevada. Independente. Mesmo se revelou de Atzilut, do mundo superior, ou Asiá, o mundo inferior, não faz diferença. Porque na verdade, dentro da alma você tem todos os outros. Então aqui a gente entende que a fonte da alma, que era a primeira pergunta, se não me engano. Qual é a fonte da alma? A fonte da alma é Deus único. Não importa como ela se revela depois. E por isso, já que todo mundo tem uma alma com essa faísca divina tão revelada a parte de Deus, então automaticamente ele tem esse amor natural e ele pode revelar. Muito mais fácil do que criar um amor através de meditação, como vimos nos capítulos passados. Se Deus quiser, na aula que vem, a gente vai falar sobre a força que tem a fé. Só para terminar, peraí pessoal. Vamos usar o dedinho. A gente vai falar sobre a força de fé que tem a alma de todo mundo. E no final ele vai explicar então como é possível que um pecador ele consegue até mesmo entregar a sua vida para Deus. Como que uma pessoa tão vulgar, no momento de aperto, ele consegue entregar a sua vida para Deus, baseado no que a gente viu hoje da Neshama. Diga, dona Helena.